Olá, aqui é a professora Gerdine, da disciplina de Biologia Celular, do curso de Medicina Veterinária. E essa é a nossa aula 25 do período 2020/2, né, sobre tradução, continuação da aula sobre expressão gênica, que foi a 24. Então, eu gostaria de começar colocando, então, aonde a gente tinha parado. Então, num primeiro momento, para que a célula possa usar o seu genoma para ter as suas características, ela precisa ler esse DNA. Então, nós vimos que a forma como a célula tem para conseguir transformar aquela sopa de letrinhas do genoma em proteínas, em açúcares, em moléculas diversas que vão caracterizar todas as suas organelas, é produzindo RNAs. Né, os ácidos ribonucleicos, que são de diferentes tipos. Então, a gente viu que tem RNA ribossômico, que vai dar origem que vai entrar na composição do próprio ribossomo. Temos os RNAs mensageiros, que são aqueles que são lidos para formar as proteínas. Temos RNAs regulatórios de diversas naturezas. Eu nem vou entrar nisso no nosso curso, que já existem muitos tipos de RNAs regulatórios diferentes. E existem os RNAs transportadores, que eu não falei antes, e vou falar um pouquinho mais na aula de agora na aula de tradução, porque eles aparecem, eles são importantes nesse momento. Então, nós vimos que também vimos que o RNA mensageiro nos eucariotos, ele não está codificado no genoma de uma forma direta, como acontece nos procariotos. Ele tem algum material genético, né, alguma sequência que ela não vai ser traduzida, ela não vai compor proteínas. Então, nesses casos, existe depois da transcrição, depois que o RNA é feito, e ele é feito numa molécula chamada transcrito primário, que ainda é rudimentar, existe um processamento adicional para formar o transcrito maduro, né? Então, que inclui uma adição de um cap de 7-metilguanosina, o processamento, o splicing, que é a retirada dos introns, e a adição da cauda poliar, no caso dos eucariotos. Bom, uma vez maduro, esse RNA consegue ser transportado para o citoplasma, onde vai acontecer a síntese proteica. A síntese proteica é feita pelo ribossomo. Lembrando que o ribossomo, em alguns livros ele é chamado de organela. Eu não uso muito organela porque ele não tem membrana, né? Ele não tem um compartimento interno, mas não importa. Ele é uma partícula ribonúcleo-proteica, ou seja, ele é formado por proteínas e por RNA, e ele vai ser capaz de sintetizar todas as proteínas da célula. Então, todas as proteínas celulares são obrigatoriamente produzidas por ribossomos. Tá? Nessa imagem aqui, a gente está vendo um polirribossomo, que é esse caracolzinho aqui, eles estão todos aderidos a um RNA mensageiro, que foi aquele que a gente viu na aula. Vou voltar para o final da aula anterior. Não, não está no final da aula anterior, tá no final dessa, depois vocês vão ver. Então, assim, o polirribossomo, eu tenho vários, cada um deles está sintetizando uma proteína diferente. A gente vai ver o que está acontecendo aqui. Bom, não tem como falar de tradução sem falar com mais detalhe dos ribossomos. Então, para começar, a gente tem que lembrar que o ribossomo tem duas partes, né? O que a gente chama de subunidade maior do ribossomo e a subunidade menor do ribossomo. E essas subunidades, elas não ficam, atenção, elas não ficam unidas a não ser no momento em que a síntese proteica está acontecendo. Então, o que existe na célula, no seu citoplasma, é um pool, né? A gente, por falta de português, a gente usa o inglês também, né? Então a gente tem um grupo de subunidades que ficam dissociadas no citoplasma celular. Então, subunidades menores do ribossomo, que a gente chama de 30S, subunidade maior do ribossomo, que a gente chama de 50S. Então, aqui tem até um sinalzinho de mais, né? 30S mais 50S igual a 70S. Por que essa matemática aqui não bate? Porque esse S, como eu já tinha dito antes, é uma unidade chamada Sverdberg, que é utilizada para localizar o gradiente de sedimentação característico de cada subunidade. Então, quando elas estão associadas, elas podem ser isoladas elas se caracterizam por ter esse gradiente de sedimentação, tá? 70S. Quando estão unidas e quando estão isoladas, cada uma delas tem um peso, né? Uma sedimentação diferenciada. Aqui está mostrando para nós como se a gente pudesse ver dentro, né, através dessas subunidades, como que o RNA mensageiro, ó, aqui é um RNA mensageiro,
Essa bolinha aqui está identificando o cap de 7-metilguanosina que a gente falou antes, que é subunidade 3'. Aqui dentro seriam sítios onde está acontecendo a mágica chamada ligação peptídica, tá? Então, a ligação peptídica, que é o que o ribossomo faz para poder unir os aminoácidos para formar as proteínas, vai acontecer nos sítios que estão aqui dentro da subunidade maior do ribossomo. E a gente está vendo que o RNA mensageiro vai sendo lido pela associação entre as duas subunidades. A proteína, por sua vez, a partir da sua região aminoterminal, que corresponde à região 5' do RNA mensageiro, vai sendo sintetizada e saindo da subunidade maior por outra região, tá? Aqui está mostrando viradinho, né, para a gente poder ter uma noção, para a gente poder tentar imaginar como que isso está acontecendo. Eu queria chamar a atenção de vocês também para um tamanho aqui, olha, isso aqui está tentando mostrar para nós um tamanho mais ou menos do ribossomo como um todo, quando ele está ativo, 25 nanômetros. Veja que ele está abaixo do limite de resolução da microscopia de luz, então nós não conseguimos ver ribossomos no microscópio de luz. Porém, essa estrutura aqui, ó, aqui a gente tem 100 nanômetros, o polirribossomo, veja que aqui é 100 nanômetros, 0,1, né, tá quase no limite da resolução. Se a gente dobrar aqui, né, 200 nanômetros, é o limite de resolução da microscopia de luz. Então, eventualmente, a gente consegue sim ver a associação entre vários ribossomos e o RNA mensageiro, mas nunca um só, tá? Então, lembrando, um só é muito pequenininho para a gente conseguir ver na microscopia de luz. Para estudar o ribossomo, a gente precisa, para ver o ribossomo, só na microscopia eletrônica. Aqui está mostrando para nós as características do ribossomo das bactérias e dos eucariontes, né? Então, assim, eles são muito parecidos no sentido de que tem subunidade menor, subunidade maior, tem as subunidades, ó, esses aqui são as moléculas de RNA que compõem, né, cada um deles, e aqui essas bolinhas que estão aqui embaixo são as proteínas. Então, como eu havia dito, os ribossomos são estruturas celulares ribonúcleo-proteicas, ou seja, constituídas tanto de proteínas quanto de RNAs, certo? Então, quando elas não estão produzindo proteína, as duas subunidades ficam dissociadas no citoplasma. Mas ficam montadinhas, então essas 49 proteínas aqui, não vou ficar falando muito do ribossomo procarionte, tá? Depois eu volto nisso. Na verdade, só preciso lembrar vocês que os ribossomos mitocondriais, e também os de cloroplastos, são mais próximos, são mais parecidos com esses aqui, de bactérias. O que também é um fator que fala a favor da teoria da endossimbiose, tá? Pela qual, por um mecanismo de incorporação, uma bactéria passou a viver dentro de uma arqueia e deu origem aos eucariontes, né? Essa é uma outra história que a gente estudou lá atrás. Então, aqui, ó, 49, vou pensar mais nessa aqui, o ribossomo dos eucariontes. 49 proteínas, mais um RNA bem grande, que é o 28S, mais um RNA de 5,8S e um RNA de 5S, vão dar origem à subunidade maior do ribossomo, que tem um gradiente de sedimentação 60S. 33 proteínas, mais um RNA de 18S, vão dar origem à subunidade menor do ribossomo, que é chamada de 40S. Quando a 40S e a 60S se associam, elas ficam com um gradiente de sedimentação de 80S, por isso que elas são chamadas assim. Então, 80S é o ribossomo, as duas subunidades juntas, 40S é a subunidade menor, e 60S é a subunidade maior do ribossomo. E a gente chama assim mesmo, né? Então, essa é a subunidade maior, essa é a subunidade menor, e esse é o ribossomo com as duas subunidades. Bom, e aí o que o ribossomo vai fazer? Ele vai fazer um mecanismo que nós chamamos de tradução. Tradução significa diferente de transcrição, porque a transcrição, eu vou transformar ácido nucleico, uma fita de ácido desoxirribonucleico numa fita de ácido ribonucleico. A natureza da informação permanece igual. Então, não muda muito. A única mudança que tem da etapa de DNA para RNA é que a timina passa a estar presente na fita como uracila. Tudo bem. Só que a partir do momento que passa de RNA para proteína, muda muito a natureza da informação. Muda muito.
E para fazer esse mecanismo de fazer uma sequência de nucleotídeos ser transformada numa sequência de aminoácidos, precisa haver um mecanismo para poder dizer, tá, então o que essa sequência de nucleotídeos significa? Olha só o que está escrito aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a mesma sequência, ó, essa número 1, CUCAGC, 2, CUCAG, é a mesma coisa, é a mesma sequência, só que só que eu estou lendo de forma de formas diferentes, sempre de 3 em 3. Ó, aqui eu estou lendo de 3. Esses 3 aqui significam leucina, AGC significa serina, GUU, valina e assim por diante. Esse aqui eu pulei esse primeiro nucleotídeo e comecei a ler do segundo. Mudou tudo. Esse primeiro fica serina, veja que está diferente. Esse segundo, GCG, significa alanina. Esses verdinhos aqui são os aminoácidos, tá? Leucina, prolina, tá bem diferente. E aí aqui eu pulei de novo. Pulei mais um e comecei do terceiro. CAG significa... Ai, acho que é glutamina esse. CGU, arginina, UAC, tirosina e CAU, histidina e assim por diante. Agora vamos supor que eu pule mais um. Eu pulei mais um aqui, vou começar desse aqui. AGC vai bater com esse, ó. Serina. GUU, valina. E ACC, tirina. Então, se eu pular para o terceiro, eu volto para essa sequência aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nos organismos, veja, todos os organismos, eles leem os nucleotídeos de 3 em 3. Esses 3 em 3, esse grupinho de 3 recebeu um nome chamado códon. Tá? Então, o que é um códon? É um grupo de 3 nucleotídeos que tem um significado biológico específico, codifica um aminoácido. E isso tem a ver com a natureza do tradutor. Quem que é esse tradutor? É o RNA transportador que eu vou falar depois. Então, os RNAs transportadores, eles têm na sua estrutura uma região que se chama anticódon, que vai reconhecer o que a gente chama de triplet. Meninos, infelizmente, tem um monte de termos em inglês que a gente usa nessa parte da matéria, tá? Ou triplas, né? Mas muita gente fala triplet. Mas, enfim, esse trio aqui... ele vai ser reconhecido pelo RNA transportador, que vai, por sua vez, codificar um determinado aminoácido. Então, no caso, os RNAs transportadores que reconhecem CUC, codificam leucina. Os RNAs transportadores que reconhecem AGC, codificam serina, e assim por diante. Tá? Então, vejam que aqui eu tenho a mesma sequência, e ela pode ter significados diferentes dependendo da forma como eu estou lendo. Tá? Dependendo da forma como eu estou lendo. Um mesmo RNA pode, em teoria, ter 3 diferentes fases de leitura. Tá? 3 diferentes fases de leitura. A fita do DNA, por sua vez, tem 6, porque, na verdade, como são 3, como é uma dupla fita e ela pode ser lida tanto uma fita quanto a outra, quando a gente está tentando rastrear um genoma para saber quais são os genes que tem ali, a gente tem que considerar 6 fases de leitura, 3 para uma fita e 3 para outra. Né? Então, o mesmo RNA mensageiro pode, em teoria, ter 3 fases de leitura. No entanto, é sempre só uma delas que realmente codifica a proteína. Tá? Então, no organismo, o organismo tem mecanismos para definir, as moléculas têm mecanismos para definir. As proteínas são sempre iguais. Pode parecer fácil isso, mas vocês estão vendo que não é tão fácil assim, né? Então, as proteínas, elas são sempre iguais e elas são lidas a partir do mesmo RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro tem algum mecanismo para mostrar onde é que começa o que a gente chama de fase de leitura. Fase de leitura seria isso, ó. Então pode ser que seja essa primeira, pode ser que seja essa segunda, essa terceira. Ah, Gedine, é aqui, né? Porque esse é o primeiro. Não, não é assim que a biologia funciona. Pode ser que comece na primeira posição, pode ser que comece na segunda, pode ser que comece na terceira, pode ser que comece depois, tá bom? Então, existem mecanismos que determinam o quê? A fase de leitura do RNA mensageiro que vai ser traduzido. Bom, essa tabelinha aqui que eu queria falar com vocês lá no início daquela aula de evolução, que eu digo que é a maior prova de que todos nós evoluímos do mesmo ancestral comum, do mesmo, lembra do Luca, Last Universal Common Ancestor, aquele que deu origem a todos os seres vivos que existem hoje? Por que a gente tem tanta certeza? Porque existe o que a gente chama de código genético comum, ou quase que totalmente comum, entre todos os seres vivos, que está resumido nessa tabela aqui. Então, funciona assim, ó. Aqui eu estou vendo os nucleotídeos,
né? Aqui também, aqui seria, ó, primeira posição do códon. Aqui está a segunda posição do códon. E aqui está a terceira posição do códon. Então, aqui, primeira posição U, segunda posição U, terceira posição U. Codifica o quê? Fenilalanina. Se eu considerar o A, UUA, codifica o quê? Leucina. Vou pegar um outro aqui, mais para cá. G. G, vou pegar A, vou pegar G. GAG. Glutamina. Opa, acho que é ácido glutâmico esse. Glutamina e ácido glutâmico eu sempre me confundo. Mas está aqui, GLU. Então, veja que aqui a gente tem 20 aminoácidos e temos 64 códons possíveis para codificar 20 aminoácidos. Tá? Isso quer dizer que não tem a variação? Até tem, né? Existem alguns aminoácidos raros que aparecem em espécies específicas, a gente não vai falar disso no nosso curso, mas eu posso garantir para vocês que quase todos os animais vão ter esses e codificados da mesma forma. O que significa isso? Significa, meninos, que se eu pegar um gene, por exemplo, humano, vamos pegar um gene de. Não vou falar de humano, não, porque a gente está na veterinária. Eu pensava, vou pegar um gene de um cachorro. Pegar um gene de um cachorro, qualquer um, e colocar em uma planta ou num fungo, pode ser que eu consiga fazer a proteína igualzinha o que estava sendo feita no animal. Mas como se eu estou pegando e colocando numa planta ou num fungo? Por quê? Porque o código genético é o mesmo. Então, como a sequência, como os RNAs transportadores, eles codificam a mesma informação, então o RNA transportador que reconhece GGC, por exemplo, vai codificar a glicina. Glicina, não sei se é glicina esse aqui não. Bom, meninos, alguns eu conheço, eu acho que é glicina mesmo, é glicina. Então, assim, vai codificar glicina no cachorro, no ser humano, na bactéria e na planta, tá? Então, o código genético, por isso que tem uma palavrinha faltando aqui, que eu tirei, mas eu vou falar para vocês, o código genético universal, né? Ele é universal porque ele está presente em todos os seres vivos de forma similar. Então, a gente pode fazer essa é a base do que nós chamamos de engenharia genética. Na engenharia genética, muitas vezes a gente usa um organismo para sintetizar uma molécula que é de outro organismo. Isso a gente faz muito com bactéria, com fungo, levedura, tá? Mas não só, tá? A engenharia genética tem essa fundamentação. Ela parte desse conhecimento científico, isso daqui não é só uma teoria, isso é uma constatação científica. A gente sabe que a gente consegue, que os RNAs transportadores reconhecem esses códons, vão codificar determinados aminoácidos. Uma informação que eu acho que vocês já devem ter percebido é que a gente tem mais de um códon para um mesmo aminoácido. Olha a leucina. A leucina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons para codificar ela. Porque a gente tem muito mais códon do que tem aminoácido, tá? Ó, tem um outro que tem 6 também. Cadê ele? Ó, serina. Serina tem 4 aqui, mais 2 aqui, tá? E aí tem um tipo específico que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, olha só. O AA, o AG e o GA. Stop. O que é esse stop aqui? É o que nós chamamos de códon de parada, ou português que a gente fala comumente, stop códon, tá? Que é o que a gente, geralmente, o termo que a gente usa. O códon de parada é aquele que está no RNA mensageiro e avisa o ribossomo que ali a tradução parou. Então, não vai entrar mais nenhum aminoácido e ali a proteína termina, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, então, eu tenho a sequência de RNA, com sua sequência de ácidos nucleicos, cada trio, né, cada triplet determina um códon, e aí o ribossomo vai fazer o quê? AUG, aí vai lá, ó, vamos ver, AUG, metionina, coloca uma metionina na proteína, aí vem GUC, valina, põe uma valina na proteína. AGU, cadê o AGU? AGU, serina, põe uma serina na proteína. Quem está fazendo essa tradução é o RNA transportador, que está entrando no contexto do ribossomo, que vai fazer a ligação peptídica, tá? Então, é dessa forma que vai evoluindo a síntese de uma proteína. E aí tem aquela molécula que eu falei para vocês, que é muito importante, que é o RNA transportador, tá?
Aqui está mostrando para nós a estrutura secundária dessa molécula. Então, ela é um RNA, RNA é fita simples, só que pareia consigo mesmo. Lembra que a gente falou isso na outra aula? Forma uma estrutura secundária e essa estrutura secundária também se dobra, fazendo, ó, como está mostrado aqui para nós, uma estrutura terciária. Parece um cabidezinho, né? Eu gosto muito de olhar para o RNA transportador e pensar que ele é um cabide. Cabide de quê? Essa bolinha verde aqui é um aminoácido. Então, esse RNA transportador aqui, ele é de fenilalanina. Ó, então, aqui está o aminoácido. E aqui, nessa alça, tem o anticódon. Esse anticódon, ó, GAA aqui, vamos ver, ó, GAA. Vamos voltar na tabela anterior. Ele vai ter que parear com a... Vai ter que identificar a fenilalanina. Cadê a fenilalanina? UAF... GAA, ó. UUC GAA. Então, esse aqui é o códon, esse aqui é o códon do RNA transportador que vai parear com esse anticódon aqui no RNA transportador, certo? Aí, o que acontece? O RNA transportador pareia com aquela região do RNA mensageiro dentro do contexto do ribossomo para permitir que aquele aminoácido fique ali próximo da sequência que está sendo formada, numa proximidade suficiente para permitir que o ribossomo faça o quê? Ligação peptídica. E aí a gente vai ver agora as etapas, como é que esse processo de síntese proteica vai acontecer. Assim como a gente viu na transcrição, a tradução também tem 3 etapas: início, continuidade ou elongação e terminação. E como eu falei, essas etapas são importantes porque cada uma delas tem um desafio específico. Tá? Então, aqui, na iniciação da tradução, então a gente tem aqui ó, o RNA mensageiro, tá? Veja, a proteína que vai ter ser sintetizada não começa na primeira posição do RNA mensageiro. Aonde que ela começa? Ela começa onde está o códon de iniciação, que é o que ele mostra aqui, ó, start códon, códon de iniciação. O códon de iniciação é sempre uma metionina. Voltando aqui, ó, é esse aqui, ó, AUG. Na verdade, pode ser até outro, mas esse é o códon de iniciação. Ah, isso quer dizer, então, que vai sempre começar na primeira metionina, no primeiro AUG da sequência? Não é tão simples assim, tá? A gente já viu que nem sempre é o primeiro AUG, mas é sempre um AUG. Então, vamos parar por aqui por enquanto, né? Só para a gente entender o contexto todo. Então, assim, o RNA mensageiro, ele tem uma sequência. A partir do momento que tem que ter um códon de iniciação, que é um AUG, que codifica uma metionina. A subunidade menor do ribossomo vai lendo, que a gente chama de varrendo, vai varrendo ou analisando essa sequência do RNA mensageiro até encontrar esse AUG. Quando ela encontra, olha só o que acontece. Ela meio que se encaixa nesse AUG e o anticódon da metionina, do RNA transportador da metionina, pareia aqui também. Aí a gente tem a formação do que a gente chama de complexo de iniciação. Ó, a subunidade menor, escrevi errado aqui, tá? Menos não. A subunidade menor do ribossomo se liga a uma sequência de reconhecimento do RNA mensageiro e começa a varrer essa unidade. Um RNA transportador carregado, veja que a gente usa esse termo aqui, tá? Carregado. Por quê? Porque esse RNA não é que a metionina gruda no RNA transportador de qualquer jeito. Não, tem uma enzima que vai lá e faz essa ligação, tá? Tem que carregar mesmo esse RNA transportador. Então, esse RNA transportador carregado com metionina se liga no códon AUG. Veja que até aqui nada aconteceu, tá? Nenhuma tradução ainda. Então, anticódon pareia com códon e forma o complexo de iniciação, certo? Que está escrito completando o complexo de iniciação. A partir do momento que eu tenho a formação desse complexo de iniciação, a subunidade maior do ribossomo se liga, só que ela se liga de uma forma interessante, né? A subunidade maior do ribossomo tem 3, digamos assim, cadeirinhas, 3 espaços internos para RNA transportador. Um que chama sítio A, um que chama sítio P e um que chama sítio E. A vem de aminoácido, P de proteína e E do exit, né? Exit de saída em inglês, tá? Então, assim,
Quando a subunidade menor do ribossomo entra no complexo de iniciação, se associa, entra não é um termo bom, né? Mas se associa ao complexo de iniciação, quem entra no sítio P é o códon, é o RNA transportador da metionina. O único RNA transportador que consegue entrar direto nesse sítio P é o RNA transportador de metionina. Todos os outros só conseguem entrar aqui. Tá? Então, o RNA transportador, sempre que ele entra no complexo, na estrutura da subunidade maior do ribossomo, ele vai entrar aqui. Ai, meu Deus. Exceto da metionina, que vai conseguir dar essa característica, e aí a gente tem agora o complexo de tradução totalmente formado. Tá? Então, a subunidade maior do ribossomo se liga no complexo de iniciação, sendo que o tRNA MET, essa é a forma como a gente identifica, tá? Todo o nucleotídeo, perdão, todo aminoácido tem um código de 3 letras, tá vendo? Esse código aqui, todo livro de bioquímica tem. Lá no passado eu me lembro que eu decorei todos, né? Gostaria muito que vocês fizessem isso, mas é opcional, não é obrigatório. Então, assim, a gente coloca aqui para identificar o RNA transportador sempre o código de 3 letras do aminoácido que ele carrega. Então, o RNA transportador de metionina entra no sítio P. Quando isso acontece, a gente tem, então, vence a etapa de iniciação da tradução. Aí a gente entra na etapa de elongação. A síntese proteica vai acontecer sequencialmente, ou seja, um aminoácido por vez. Eu sempre ligo um aminoácido, depois ligo e ligo o outro, depois vem e ligo o outro, um por um. Fazendo o quê? Ligação peptídica, né? Que é uma reação de desidratação que vai acontecer no contexto da subunidade maior do ribossomo. O ribossomo possui sítios específicos onde os RNAs transportadores são mantidos próximos, como a gente está vendo aqui, ó, um juntinho do outro. E aí, o RNA ribossômico, que é o que parece hoje em dia, né, pelas análises que têm sido feitas do funcionamento do ribossomo, parece que quem faz a ligação peptídica não é enzima no contexto do ribossomo, é o próprio RNA ribossômico que faz. Então, o RNA ribossômico vai catalisar a ligação peptídica. Então, vamos analisar agora, ó, aqui tem vários passos, né? Passo 1, passo 2, passo 3, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Então, é o seguinte... Então, a gente viu, né? Aqui já tem alguns aminoácidos aderidos, mas vamos imaginar que seja aquele que a gente viu no início. Então, eu tenho meu RNA transportador ligado com metionina que está no sítio P. Aí, tem um outro códon que está associado à sua unidade menor do ribossomo que está sendo, digamos assim, mostrado no sítio A. E aí vão entrando vários RNAs transportadores para ver se algum encaixa, se entra um RNA transportador que tenha um anticódon que seja complementar ao códon que está em evidência naquele sítio A. Quando chega o RNA transportador que pareia códon com anticódon corretamente, o encaixe, digamos assim, fica mais perfeito, fazendo com que a proximidade entre os dois RNAs, entre os dois aminoácidos favoreça a ligação peptídica, tá? Então aí ocorre uma ligação peptídica, só que olha só, em vez desse aminoácido passar para cá, o que acontece é que essa sequência peptídica passa para cá. Olha lá, viu? Passa para cá. E na hora que faz isso, na hora que ocorre essa transferência de peptídeo para aquele aminoácido que acabou de entrar na sequência, ocorre também um fenômeno de movimentação, né? Eu posso tanto dizer para vocês que o ribossomo anda em relação ao RNA mensageiro, quanto que o RNA mensageiro anda em relação ao ribossomo. O que importa é que eles se movimentam um em relação ao outro. E aquele RNA transportador que estava no sítio A passa agora para o sítio P. E aquele que estava no sítio P passa para o sítio E e vai embora. Tá? Ó, ele entra aqui no sítio E, de saída, né? Exit, sei lá como é que fala. E aí ele sai aqui, certo? Não precisa mais dele. Quando ocorre essa movimentação interna aqui do ribossomo, o sítio A volta a ficar vazio, ocorre uma movimentação na subunidade menor também e um novo códon passa a ser mostrado no sítio A, fazendo que agora um novo ciclo de procurar um novo RNA transportador carregando que tenha o anticódon complementar seja iniciado. Então, a mesma coisa que a gente falou antes. Quando entra um, sai, entra outro, sai. Quando entrar um que tiver um anticódon que pareie perfeitamente com o códon que está sendo mostrado, vai
promover, vai provocar a ligação peptídica, esse peptídeo passa, vai ser ligado aqui nesse aminoácido, promove uma translocação aqui, está mostrado aqui embaixo, aquele que estava no sítio A passa para o sítio P, o que estava no P passa para o E, sai do conjunto de tradução, e o sítio A fica livre novamente. E assim sucessivamente. Até quando? Até encontrar o stop codon que a gente falou antes, tá? Aqui está mostrando para nós a ligação peptídica, né? Então, assim, a gente tem aqui, ó, a ligação, aqui já tem a cadeia peptídica, aqui tem um peptídeo novo, né? Aminoácido, a gente chama de aminoácido tRNA, o RNA que está carregado com um aminoácido. Volta a fazer uma nova ligação peptídica aqui, e aquele RNA transportador que estava carregando a ligação peptídica é liberado do processo. Bom, aqui acho que é a mesma coisa que eu falei antes, mas vamos entender um pouco mais, né? Existem, além da característica da movimentação, que eu falei para vocês, essa questão que eu falei, existem fatores de tradução e existe uma necessidade de input energético no processo. Então, assim, síntese proteica demanda energia. A energia é doada tanto, aliás, abre parênteses, tanto a síntese proteica quanto a síntese de RNA. Lembra que eu falei que a doação de energia para o processo de síntese de RNA é dada pelos próprios nucleotídeos trifosfatados. Aqui a gente não tem, né? Os aminoácidos não têm trifosfato ali para armazenar energia para doar para o processo. Então, existe a necessidade de demanda de que o GTP doe, digamos assim, doe energia para que a ligação peptídica e o processo de síntese proteica possa ocorrer. E existem esses fatores, né? Outra característica importante da tradução são os fatores de tradução, né? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos ver desde o início aqui, ó. Então, o tRNA MET está no sítio P, ele é o único que consegue entrar direto no P. Outro RNA transportador é associado a GTP, ó, entra junto, tá vendo? E fatores de elongação, ó, EF, Elongation Factor, tá? Então, EFTU, EFTS, são fatores de elongação que juntam, fazem o complexo para favorecer a ligação peptídica. E entram no sítio A, que é o que está mostrado aqui, ó. Entrou um RNA transportador novo, com os fatores de elongação e o GTP. Quando o tRNA se liga corretamente no sítio A, o GTP é clivado e os fatores são liberados. Os fatores se reassociam a GTP e se ligarão a outros RNAs transportadores, tá? Isso aqui, então, para a gente entender o processo de doação energética que vai direcionar a síntese proteica. Aqui, ó. Uma ligação peptídica é formada entre os aminoácidos no sítio P, ó, os aminoácidos aqui, e A, e o peptídeo passa do RNA transportador do sítio P para o tRNA transportador do sítio A, mesma coisa que eu tinha falado. O ribossoma, então, se move ao longo do RNA mensageiro, o que requer quebra de um GTP e a presença do fator de elongação G. Ó, então, assim, aquela translocação que eu falei, né, essa etapa aqui, deixa eu voltar lá. Então, essa etapa aqui, onde a gente tem uma mudança, ela demanda energia também para que o ribossomo possa avançar na leitura do RNA mensageiro. O RNA transportador do sítio P passa para o sítio E, do A passa para o sítio P, e o sítio A fica liberado para receber um novo RNA, um novo tRNA. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a elongação ela vai se repetindo até que seja encontrado um códon de parada, que é aqueles que a gente viu na tabela do Código Genético Universal, o AA, o AG ou o GA. Quando isso ocorre, ao invés dos RNAs transportadores, proteínas que são chamadas fatores de liberação são moléculas que não têm característica de aminoácido nem de RNA transportador, enfim, elas não vão entrar na composição da proteína, elas vão promover o quê? Uma desestabilização do complexo de tradução e facilitam a liberação do RNA mensageiro e a dissociação das subunidades ribossômicas. Isso não está mostrado aqui, mas é isso. Então, assim, na hora que no sítio A, aqui ó, no sítio A, ao invés de entrar um RNA transportador, entra
aparece aqui um códon de parada, isso favorece que entre naquele espaço do ribossomo um fator de liberação que vai promover uma desmontagem. Então, vai desmontar, vai para subunidade menor para um lado, subunidade maior para o outro, RNA mensageiro para o outro e proteína para o outro, desmonta tudo. E aí a proteína está montada, certo? Lembrando, eu queria lembrar vocês que os ribossomos, eles podem tanto trabalhar livres no citoplasma, quanto eles podem trabalhar anexados na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Isso a gente vai estudar na nossa próxima aula, porque isso tem relação com as proteínas que são produzidas para serem secretadas da célula, que tem que ser transferidas para a matriz extracelular. Por fim, aqui está agora sim, né, a imagem do polirribossomo que eu falei lá no início. Olha só, eletromicrografia de célula que sintetiza a proteína mostrando os polirribossomos. Isso aqui é uma microscopia mostrando para nós. Então, a gente não consegue ver os ribossomos, não tem como, porque eles são pequenos, mas a gente consegue ver onde eles se concentram na matriz extracelular, perdão, no citoplasma da célula. Por quê? Porque eles formam esses polirribossomos, olha só. Então, o RNA mensageiro é essa fitinha azul. Quando o ribossomo começa a ler, ele começa a avançar lendo, né, a sequência de nucleotídeos, em seguida, um outro nucleotídeo, perdão, um outro ribossomo, já pode começar a varrer também e começa a fazer a síntese proteica a partir do Auger. Tá? Então, a gente pode ter num mesmo RNA mensageiro vários ribossomos anexados. Veja que cada um vai sintetizar uma proteína de forma independente, olha só, tá vendo? Que cada um deles até chegar aqui. Quando chega aqui, desmonta esse, vai cada um para um lado e os outros continuam trabalhando. O que são polirribossomos, então? A gente também pode chamar de polissomos, mas o certo é polirribossomos. São estruturas formadas por RNAs mensageiros que são muito transcritos, sendo a associação de diversos ribossomos numa mesma fita de RNA mensageiro. E cada um desses ribossomos está produzindo uma proteína independente. Tá? Dependendo do tipo da célula, a gente pode ter uma célula com uma quantidade muito grande de polirribossomos ou pode ter uma dificuldade muito grande de achar, depende muito da atividade sintética de cada célula, tá bom? Meninos, sobre tradução é isso, então. Agora a gente segue para entender como que essas proteínas, como que essa síntese proteica, e não só a síntese proteica, mas a síntese das demais moléculas, acontece dentro da constituição do sistema de endomembranas da célula eucariótica, que vai ser o nosso próximo assunto. É isso, um abraço.